Boa noite a todos. Inicialmente nós vamos fazer um pequeno preâmbulo para nós relatarmos a vocês o que é a FESP e as suas atividades. O espiritismo que nós praticamos na federação é o espiritismo kardecista cristão. Por que espiritismo kardecista cristão? Bastaria nós dizermos apenas espiritismo, que já significa kardecista cristão, porque quem criou esse termo espiritismo foi o Allan Kardec para designar essa doutrina. Mas como as doutrinas afro-brasileiras também utilizam o nome espiritismo, então é bom fazer essa diferenciação: espiritismo kardecista cristão. Semana passada eu estive assistindo um programa na TV do Silvio Santos e se apresentou um pai de santo para resolver um problema familiar. Esse programa se chamava-se Caso de Família. E uma senhora foi lá resolver um problema conjugal, e ao ser entrevistada ela disse que procurou um pai de santo porque ela namorava, ela tinha 45 anos e namorava um rapaz de 18 anos. E nesse namoro surgiu uma espécie de relacionamento conjugal, e ela e o rapaz então acabou deixando essa senhora de 45 anos. Então ela procurou esse pai de santo no terreiro de Umbanda para que ele fizesse uma amarração para trazer o rapaz de volta para ela. Então, um trabalho de amarração. Aí então chamaram o pai de santo para que ele fosse entrevistado. E a pergunta que a diretora do programa fez para ele, apresentadora do programa, fez uma pergunta nos seguintes termos: para o espiritismo, desse jeito, para o espiritismo, o que é mãe de santo e o que é pai de santo? Então veja, para o espiritismo, sendo que o espiritismo não tem nada a ver com pai de santo com mãe de santo. Aí o rapaz explicou, o pai de santo explicou que não tem diferença, que apenas o pai de santo é homem e a mãe de santo é mulher. E que quando essa senhora foi procurada, ao invés de fazer uma amarração para que o namorado voltasse para ela, ele gostou dela e fez uma amarração para que ela gostasse dele. Então, vocês vejam que o espiritismo estava no meio ali, como se o espiritismo fosse também, né, uma religião que tivesse pai de santo, coisa e tal. Então, as pessoas não sabem a diferença entre espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Para as pessoas veem, é tudo a mesma coisa. Por isso que eu citei no começo aqui, né, que o espiritismo praticado na Federação Espírita do Estado de São Paulo é o espiritismo kardecista cristão. Kardecista porque nós seguimos os parâmetros das obras de codificação, da codificação que foi ditadas pela espiritualidade aos médiuns previamente escolhidos por Kardec. E é cristão porque nós seguimos os evangelhos, né, para a nossa conduta moral e as nossas ações no meio social a que pertencemos. Daí o nome espiritismo kardecista cristão. Como todos os centros espíritas, a Federação Espírita também não designa nenhum orador para fazer palestras em público, fora da federação, nas ruas, pregações públicas, porque também nós entendemos uma recomendação de Kardec quando ele disse que só se tornará espírita aquele que atingir uma certa sensibilidade que se chama amadurecimento do senso moral. Aí a pessoa está pronta para se tornar espírita. O que o Kardec quis dizer com isso? Amadurecimento do senso moral. Amadurecimento do senso moral é exatamente aquele momento em que a pessoa sente prazer em ajudar o seu semelhante. Aí ela tem o seu senso moral amadurecido.
ela está pronta para se tornar espírita. Então a nossa federação espírita, ela surgiu da união de dois centros espíritas. Em 1918, haviam dois centros espíritas ali próximo da Praça da Sé, na Rua Barão de Paranapiacaba, número 18, um deles, esse endereço, chamava-se Centro Espírita São Pedro e São Paulo. E próximo da rua, dessa rua, tinha uma outra organização espírita que se denominava Grupo de Estudo Metapsíquico, Grupo de Estudos Metapsíquicos São Pedro. Então, como os dois centros eram próximos, então os dois presidentes resolveram fazer uma reunião para que juntasse os dois centros espíritas em um centro espírita só. Isso em 1918. Mas essas reuniões, esses estudos se prolongaram ao longo de muitos anos. Então, em 1936, um dos presidentes de um dos centros, o João Batista Montanini, ele, passando ali na Rua Maria Paula, ali próximo do centro, ele viu uma plaquinha numa casa lá, vende-se esta casa. Aí ele foi conversar com o proprietário, e o proprietário falou: eu vou vender essa casa porque eu tenho um galinheiro aqui nos fundos, e eu crio galinhas, e todo domingo eu saio com a minha carrocinha, né, vendendo galinha que vivo aqui pela cidade. Então, como o meu comércio está fracassando muito, eu pretendo mudar para o interior, então eu quero vender essa casa. Aí o João Montanini entrou lá para ver as condições da casa e teve uma ideia, né, de adquirir aquele imóvel para se fundar a Federação Espírita. No fundo do quintal estava-se por um rio, o rio está no Guateí, ele passa ali no Vale do Anhangabaú. Então um pedaço do terreno era brejo, né, alagadiço, porque era próximo do rio. Aí, em 1936, juntou-se esses dois presidentes desses dois centros e fundaram a Federação Espírita ali na Rua Maria Paula 140, após remodelar todo o prédio, adaptar todo o prédio para que comportasse uma Federação Espírita ali. Porque nós não tínhamos até então aqui em São Paulo uma Federação Espírita que representasse todos os centros espíritas de São Paulo e do estado de São Paulo. Então, no dia 12 de junho de 1936, é que é fundada a Federação Espírita do estado de São Paulo, ali na Rua Maria Paula 140. O tempo foi passando, a federação foi crescendo, muita gente procurando, e aquele imóvel ali se tornou pequeno para dar assistência a todas as pessoas que procuravam. Ficou assim muito pequeno. Aí foi adquirido um outro imóvel na Rua Santo Amaro, que fica próximo dali, Rua Santo Amaro 340, um prédiozinho que ele ia da Rua Santo Amaro até a rua de baixo, que é a Rua Jaburaca. Então ele tinha entrado pelas duas ruas. Também era um imóvel residencial. Então a federação adquiriu a casinha da frente, adquiriu a casinha do fundo, que dava entrada pela Rua Jaburaca. Aí juntou as duas, foram demolidos, e ali foi feito também um prédio assim, muito simples, para que também desse suporte às pessoas que procuravam a sede, que era na Rua Maria Paula. Então, na Rua Santo Amaro 340, então ali fundou-se também uma pequena subsede da Federação Espírita. Aí o tempo foi passando e aventou-se a ideia de construir um prédio ali na Rua Maria Paula para que desse assistência a todas as pessoas que procuravam, porque era uma multidão enorme, não tinha, já estava pequeno, tanto a Rua Santo Amaro quanto a Maria Paula, que era a sede. Então aí um grupo de espíritas colaboradores
prometeram colaborar no sentido financeiro para que a federação construísse um prédio ali na Rua Maria Paula, onde hoje é a sede central. Então ali foi construído um prédio de 10 andares com 3 subsolos, que é hoje onde abriga a nossa sede. Só que a construção ali, naquele local, ela deu um trabalho muito grande, porque a gente não sabia como, mas só para vocês terem uma ideia, os pedreiros, alguns deles caíam dos andaimes, não sabia como é que caía, sumia a ferramenta, sumia material. Então estava tendo assim um problema muito sério com o pessoal que estava construindo lá o prédio. E a maioria deles ficava com medo de continuar construindo, porque as pessoas que estavam construindo não eram espíritas. Então eles ficavam com medo, por causa do conceito errôneo do espiritismo, né? Que as pessoas que não conhecem acham que é doutrina do demônio, aquelas coisas todas. Então os pedreiros ficavam com medo. Então a federação teve que fazer sessões de desobsessão no terreno. Aí foi constatado espiritualmente falando, através de médiuns, que um grupo de espíritos compreendidos, espíritos que na Terra foram padres, bispos, cardeais, eles estavam interferindo na construção da federação ali, porque eles não queriam uma federação espírita próximo da Catedral da Sé, que ficava ali próximo. Então teve que fazer umas sessões de desobsessão, esclarecer esses padres e bispos, né, que a intenção nossa realmente é de ajudar os nossos semelhantes, até que eles foram convencidos, né, a deixar os nossos construtores em paz. Tem uma coluna mestra lá que sustenta, uma das colunas que sustenta o prédio. Certa feita nós recebemos a visita de um médium de Brasília, da Federação Espírita Brasileira, ele e a esposa dele. E eles estavam em reunião conosco lá na Rua Santo Amaro, porque estava sendo construído ainda um prédio ali na Maria Paula, onde é a sede. Aí a esposa desse senhor, ela se sentiu assim meio mediunizada, e ela disse assim para nós: olha, tem uma entidade que está presente aqui, que ela quer dar um recado para vocês. Então, se vocês permitem, eu vou me concentrar, vou dar facilidade nessa entidade. Aí ela se apassivou, e a entidade que deu comunicação através dela disse o seguinte para nós: olha, tem uma laje central que vocês construíram lá na Maria Paula. Só que no meio dessa laje existe um vácuo onde o cimento não penetrou. Então vocês vão ter que demolir aquela laje, porque senão o prédio vai correr um sério risco. Aí o nosso engenheiro, Nelson Tavares, que está conosco até hoje, o engenheiro Nelson levou os seus rapazes lá, né, os seus operários, e foram demolindo a laje, e realmente na parte do meio da laje tinha quase meio metro de um espaço que o cimento não havia penetrado. Então vocês vejam que se não fosse essa comunicação mediúnica, a federação teria corrido um sério risco de sofrer uma queda e consequentemente iria morrer muita gente. Então estou passando para vocês verem que não foi fácil a nossa construção ali. E muitas vezes teve que parar na metade porque acabava o dinheiro. Nós tínhamos que socorrer alguns empresários. Naquela ocasião, na construção, eu era funcionário do Grupo Votorantim, eu trabalhei 36 anos diretamente com o Antônio Hermílio. Eu exercia a função lá de auditor, e eu era auditor de todas as empresas, que era um total de 82. Eu era da chefia da auditoria. E uma ocasião eu pedi ao doutor Antônio se ele podia doar uma quantidade de X de cimento para nós terminarmos a nossa sede.
Aí o doutor Antônio Emílio, né, em razão do trabalho que eu fazia lá para ele, que agradava ele bastante, ele falou para mim: João, faz o seguinte, faz um levantamento de quanto cimento vocês precisam, não para agora, mas para agora e para terminar toda a obra. Quanto vocês precisam? Faça um levantamento. Aí nós chamamos o engenheiro Nelson, ele fez um levantamento e deu assim uma quantidade quase que absurda, né? Eu pensei comigo, o doutor Antônio jamais ia concordar, né? Porque a quantidade que precisava era muito grande. Aí eu pensei que ele ia doar somente uma parte. Aí levei para ele o levantamento, né, de quantos sacos de cimento precisava. Ele falou para mim: pode ficar tranquilo que todos esses cimentos nós vamos fornecer para vocês. Então foi garantido, deu todo o cimento que nós precisávamos para poder construir a nossa federação. E o doutor Antônio era tão eclético assim, em matéria de religião, que ele também dava uma contribuição muito grande para se construir as torres da Catedral da Sé. Aquelas duas torres da Catedral, a Votorantim investiu uma quantidade de dinheiro muito grande ali através do doutor Antônio. Então ele ajudava os católicos e ajudava também nós, que éramos espíritas. Então ele não fazia, né, separação de religiões. Aí nós concluímos aquele prédio, né, que hoje tem 10 andares e 3 subsolos, onde são os estacionamentos. E a federação é constituída de várias áreas. Nós temos, vamos começar lá do nono andar. No nono andar nós temos assistência espiritual e temos no primeiro subsolo também, porque a quantidade que nos procura é muito grande. Em questão de números, nós temos aproximadamente, que nos procura na assistência espiritual durante toda a semana, aproximadamente, em números redondos, 3.800 pessoas, todos os dias. A assistência espiritual nossa é a maior assistência espiritual, é o maior departamento que nós temos na federação. Nós temos 4.800 trabalhadores voluntários, só na assistência espiritual, para atender esses 3.800 pessoas que nos procuram todos os dias, das 7 da manhã às 8h30 da noite, sem interrupção, direto. Então é uma seção, é um departamento dos maiores que nós temos ali, tem uma diretora responsável, que ela faz parte da diretoria executiva. Então nós temos 7 diretores executivos, temos um vice-presidente, que sou eu, e temos a presidente, né, que atualmente é a Silvia Puglia, que ela está agora nós vamos ter eleição em outubro na federação. Cada diretor ele pode permanecer durante 9 anos apenas. Cada 3 anos nós temos eleição, e se ele for eleito para continuar, então ele pode continuar 3 períodos de 3 anos. Quando completa 9 anos, ele tem que dar lugar para uma outra pessoa, ele não pode mais continuar como diretor. No caso da nossa presidente, por exemplo, agora em outubro, vence os 9 anos que ela está como presidente, então agora deverá ser eleito um novo presidente no lugar do atual presidente. No 8º andar nós temos um conselho deliberativo, onde são 48 conselheiros e 48 suplentes. No conselho nós temos também uma presidente atual, a presidente do conselho. A presidente tem o vice-presidente do conselho, tem uma secretária, aliás 2 secretárias, uma para fazer, subscrever tudo que se passa ali nas sessões, né, que seria a ata da reunião, e temos uma secretária para notar a presença dos conselheiros. O conselheiro que faltar a 3 reuniões sem justificativa, ele corre o risco de ser eliminado. Todas as vezes que dá uma vaga nos conselheiros efetivos, então nós temos os conselheiros suplentes, que aí é feita uma eleição, alguns deles se apresentam para assumir como conselheiro efetivo, então é feita uma eleição, o que tiver mais voto, então ele entra como conselheiro efetivo.
Os conselheiros efetivos têm direito a voto, os conselheiros suplentes não têm direito a votos. Então eles participam da sessão, poderão dar opinião, mas não podem votar em qualquer determinação que haja lá dentro. Qualquer deliberação importante dentro da federação não pode ser levada a efeito se não tiver aprovação do Conselho. Então a diretoria executiva, como eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou dizer para vocês quais são 7 diretores de áreas, mais o presidente e o vice, se reúne toda semana, na quarta-feira, com o presidente, que agora é presidente do Conselho Deliberativo, ela faz parte também da reunião. Então, nessa reunião, é deliberado as providências que a federação deverá tomar. Se for uma providência muito importante, então tem que ter a aprovação dos 7 diretores, para depois levar para o Conselho, para que o Conselho possa aprovar. Aí, se o Conselho aprovar, então aquela deliberação é posta em prática, e se não aprovar, então não pode ser posta em prática. Eu estou citando isso porque lá não é assim, a presidente querer fazer uma coisa, ela faz. Não, tem que se submeter à apreciação da diretoria executiva para ter a aprovação, depois vai para o Conselho, para que o Conselho possa reverenciar, para que seja posta em prática. Eu vou citar um exemplo. Nós temos atualmente 28 imóveis alugados, que foram todos doados. Se nós quisermos vender um imóvel, por exemplo, então tem que ter a aprovação da diretoria executiva e a aprovação do Conselho, senão não se pode vender. Então, para dispor de qualquer bem, qualquer patrimônio, precisa aprovação do Conselho. Então, o Conselho também é responsável por uma determinação da nossa diretoria executiva. A nossa presidente responde juridicamente pela federação, embora nós também respondemos, temos uma certa parcela de responsabilidade, mas a parcela maior da presidente, ela que responde judicialmente pela federação. Então, de todos esses imóveis alugados, é que vai render o dinheiro para realmente tocar a federação. Nós temos um orçamento mensal que gira em torno de R$500 mil entre receitas e despesas, e temos um orçamento anual em volta de R$7 milhões aproximadamente. Então, para que a federação abra suas portas para atender esse contingente de pessoas, hoje nós gastamos por dia aproximadamente R$15 mil por dia, para que nós consigamos abrir as portas. Aí nós temos despesa de água, despesa de luz. No mês passado nós pagamos R$12 mil de água, R$15 mil de luz. Então tem toda uma despesa enorme, que nós temos que arcar. Agora faz a pergunta, de onde vem esse dinheiro? Nós temos 5 mil sócios contribuintes, que contribuem mensalmente uma certa quantia. Nós temos esses imóveis, mais de 20 imóveis alugados, também rendem. Temos as nossas livrarias, que vende livro para todas as lojas filiadas a nós em todo o estado de São Paulo. Nós temos uma venda mensal de aproximadamente 1.000 livros, que vai dar uma renda para a federação. E temos as doações voluntárias, que o pessoal doa voluntariamente. Nós temos um doador voluntário lá, por exemplo, que ele nem espírita não é, mas ele faz questão de doar uma parte dos rendimentos dele. Ele faz doação mensal para nós, na ordem de R$12 mil todos os meses, e ele nem espírita não é. Ele chega lá e simplesmente tem acontecido também de alguém ganhar na Mega Sena, essas coisas, e chegar lá e dar uma parte para nós. Então, eles acham que as pessoas que ganham acham que os espíritos que ajudaram, então eles vêm e dão uma contribuição para nós. Então, tudo isso nós vamos fazendo um patrimônio para poder fazer face a essa grande despesa que nós temos, porque a nossa federação é a maior federação espírita atualmente que existe no mundo, porque a quantidade maior de espíritas estão no Brasil,
e nós temos correspondente em vários centros também no exterior, mas são centros espíritas pequenos. Então é a maior federação espírita do mundo quanto à quantidade de pessoas que são atendidas. Apenas uma informação que não sei se vocês saibam. A Federação Espírita que tem o maior patrimônio no Brasil e que é uma federação que tem assim os maiores depósitos em bancos em questão de dinheiro, ou seja, a federação mais rica do Brasil não é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, é a Federação Espírita do Paraná, é a federação que tem mais dinheiro no Brasil. A Federação Espírita Paranaense, só para vocês terem uma ideia, eles têm vários prédios. Um dos prédios que eles têm lá de 25 andares são todos apartamentos alugados e pertencem à Federação Espírita do Paraná. Todos os cursos da Federação Espírita do Paraná são apostilados, as apostilas são dadas de graça para os alunos. Se o centro espírita afiliado a eles precisa de uma reforma, eles fazem a reforma, não cobram nada do centro espírita. Quando a gente vai visitar, tem vários apartamentos disponíveis para visitantes. A gente lá não precisa pagar taxas, eles têm vários carros à disposição do motorista para levar a gente onde precisa, né, para fazer palestra e tal. Então é a federação mais rica do Brasil, a Federação Espírita do Paraná. Eu estou dizendo isso porque muita gente pensa que a nossa federação é a mais rica. Não, a mais rica é a Federação Espírita do Paraná. A nossa é a maior em questão de atendimento de pessoas, né? 3.800 pessoas por dia. Na área de ensino, nós temos hoje matriculado 12.500 alunos. Só não temos mais, porque nós não temos mais espaço. Então é um contingente assim, de gente muito grande. Então, em questão de número de pessoas que nos procuram, realmente é a maior federação do mundo. Agora, não é a maior federação do mundo em questões econômicas. Então, voltando ao que eu estava dizendo, no 10º andar, nós não temos nada, que é uma laje, né, onde nós temos lá que seriam espécie de uns quartinhos de despejo, né, onde a gente põe os materiais que a gente não está usando mais. Então, realmente, no 9º andar começa a assistência espiritual, né, com vários atendimentos. No 8º andar, nós temos a diretoria executiva, temos a sala da presidência, a sala da vice-presidência, temos um guichê onde atende as pessoas que vão pagar mensalidades. Do outro lado, nós temos a área financeira, né, nosso departamento financeiro, onde nós temos contas em alguns bancos, né, para fazer os pagamentos de faturas, recebimentos. Então é um setor assim, também muito atuante, né? Porque, como eu disse para vocês, o nosso giro entre receita e despesa está em torno de R$500 mil por mês. Então, todo dia tem faturas para pagar. Então, nós temos um gerente financeiro que faz parte dos 130 funcionários pela CLT que nós temos, porque não poderia ser voluntários. Então nós temos 130 funcionários pela CLT, recebem cesta básica, vale transporte, vale refeição, férias, 13º, assistência médica dentária. Então tem todo um contingente, né, de pessoas que são funcionários a pagamentos da federação, que hoje está em torno de 130 funcionários aproximadamente. Então toda a administração desse pessoal também é feita lá no 8º andar. Aí no 7º andar nós temos a área federativa, que é a área que congrega os vários centros espíritas filiados a nós, que hoje está em torno de 180 centros espíritas aqui na cidade de São Paulo, e mais uns 60 e poucos de cidades do interior. Então a área federativa ela dá todo o suporte para essas casas espíritas, inclusive o suporte jurídico, né, para que se o centro filiado a nós está passando por um problema jurídico, então pode se socorrer a federação. Nós temos um grupo de advogados também voluntários que dão toda a assistência jurídica
informações, né, jurídicas nesses centros, que são filiados a nós e que estão todos agregados na área, na área federativa, que é a área onde federa esses vários centros espíritas filiados a nós. Aí no sexto andar nós temos algumas salas também que atendem a nossa área de ensino. No quinto andar, no quarto andar e no quinto andar, nós temos a área de infância, mocidade e juventude, onde nós atendemos aproximadamente 3.000 jovens da faixa etária de 3 anos até 16 anos. Temos uma creche, onde a pessoa pode deixar a criança lá na creche, né, enquanto vai fazer tratamento. Uma creche com monitores, né, com psicólogas, toda essa gente. E na área de infância, mocidade e juventude, nós temos atendimento também para idosos, né, para grupo de idosos. Então, tudo funciona na área de infância, juventude e mocidade, onde atende esse contingente enorme de jovens, né, que fazem parte da nossa juventude. Aí no terceiro andar nós temos a área de divulgação, que é a área responsável pela toda a divulgação da doutrina. Então, na área de divulgação nós temos a biblioteca pública. Ali no terceiro andar nós temos aproximadamente 20.000 livros espíritas que poderão ser lidos no local, poderão também ser retirados pelo prazo de 20 dias, depois a pessoa devolve novamente o livro. Temos obras raríssimas lá, que essas a gente não empresta, né? A pessoa tem que verificar em logo. Nós temos, por exemplo, o primeiro livro dos Espíritos, que saiu com 501 perguntas. Depois, posteriormente, que saiu a segunda edição com 1.019 perguntas. Então nós temos o original em francês com 501 perguntas. Então nós temos todos esses livros raros. Esses daí nós não emprestamos, então a pessoa precisa ver lá em loco, né? Precisa tomar conhecimento. Nós temos um facsímile da certidão de nascimento do codificador Allan Kardec, um manuscrito, né? Porque naquele tempo não tinha máquina. Manuscrito, né, onde dá quem foram os seus padrinhos de batismo, o seu pai, a sua mãe, o cartório que foi registrado na França. Então nós temos o facsímile da certidão de nascimento do Allan Kardec. Então tem todos alguns documentos raros, né, que a gente guarda lá e que as pessoas poderão ir lá, né, ver normalmente. Isso fica em exposição? Pode? Não. Tem que chegar lá e pedir. Tem que chegar lá e pedir. Só que não pode sair de lá, né? Então nós temos as mesinhas, né, com cadeiras, né, para a pessoa sentar, para ler, né, para observar. Né? Aliás, esse facsímile ali, coincidentemente, eu tenho na minha casa também comigo. Né? Então, né, eu guardo lá com muito carinho, porque é uma coisa rara, né? Quando eu vou a centros espíritas, que eu vou falar sobre Kardec, normalmente eu levo, né, para mostrar para o pessoal. Ali dá o nome completo dele, o nome do tio, dos padrinhos, né, aquele pessoal, né, que deu uma assessoria para ele na época que ele nasceu. Então, essa área de divulgação também é responsável pelas palestras públicas. Nós temos palestra todos os domingos, onde nós convidamos oradores diferentes, muitos vêm do interior, outros de São Paulo. É uma palestra onde nós temos uma assistência média que gira em torno de 600 a 800 pessoas, todos os domingos, né, no salão principal lá no andar térreo. Nós temos todos os equipamentos necessários, né, caso o orador necessite, né, de todos os meios modernos, né, que hoje se usa, né, para se fazer palestras. E, então ela é responsável também, a área de divulgação, pelos livros que nós compramos para revender na nossa federação. Nós temos também uma editora Roberto de Campos, onde nós editamos livros. Tudo isso fica sob a responsabilidade desta área de divulgação. Aí tem toda uma assessoria também, né, para a minha esposa, que está meio cochilando aqui, né, que ela está cansada.
congregação, né? Ela é dirigente de tribuna, né? Na direção dos trabalhos, e também, quando nós tínhamos assistência odontológica, ela atendia os moradores de rua. Durante 20 anos, ela atendeu os moradores de rua na odontologia, né? Uma vez por semana, e atualmente ela faz esse mesmo trabalho numa outra organização espírita aqui na Lapa, Instituto Amita Brisa, que é um departamento do Centro Espírita 3 de Outubro, né, que tem uma vinculação conosco. Então, minha esposa também, uma vez por mês, ela atende os moradores de rua lá na odontologia, nessa Amita Brisa. Ela faz parte também desse pessoal que dá assistência às pessoas necessitadas. Aí no primeiro e no segundo andar nós temos a área de ensino, como eu falei para vocês, hoje nós temos 12.500 alunos matriculados. Nós temos todos os cursos que são necessários dentro do Espiritismo. A pessoa começa em um curso que chama-se O que é o Espiritismo, que tem a duração de um ano. Depois que ele faz o que é o Espiritismo, ele passa para o primeiro ano básico do Espiritismo, aí ele fica mais um ano. Depois ele é promovido para o segundo básico do Espiritismo. Quando ele termina o segundo básico do Espiritismo, ele pode fazer opção ou para educação mediúnica ou para aprendiz do Evangelho. Educação mediúnica tem o primeiro e segundo ano, são 2 anos de educação mediúnica e mais 2 anos de aprendiz do Evangelho. Depois que ele terminou todo esse ciclo, aí ele poderá fazer o curso de expositor, que são mais 3 anos. Depois que ele termina o expositor, ele pode fazer filosofia espírita, que também são mais 3 anos. Então aí é tudo, praticamente, são mais de 10 anos só estudando o espiritismo, né, ali na federação. Como é que a federação faz para captar trabalhadores? Isso é importante vocês saberem. Nós temos duas áreas importantes, que é a área de assistência social, que atende os necessitados. Na área de assistência social, nós temos um departamento ali próximo da Vila Maria, que chama-se Casa Transitória, que é um departamento nosso, onde nós temos um asilo com mais de 30 idosas, temos alguns idosos. Nós temos 2 creches, uma com 80 crianças e uma com 70. E lá na Casa Transitória também nós atendemos as famílias carentes que não têm condições de sobreviver. Então elas chegam lá, se inscrevem. Aí nós temos um grupo de visitadores que vão no local onde elas moram para ver se realmente são necessitados. E uma vez constatada a necessidade realmente premente dessas pessoas, então elas passam a receber uma cesta básica, né, da Federação Espírita, e também poderão frequentar cursos profissionalizantes lá dentro da nossa Casa Transitória. Então nós só para vocês terem uma ideia, nós distribuímos mensalmente uma média de 400 cestas básicas, né, para atender essas famílias de pessoas carentes. Isso através da nossa área de assistência social, que também hoje tem um diretor responsável, né, que faz parte da nossa diretoria executiva. Então, como é que nós fazemos para captar trabalhadores? As pessoas que procuram a federação, eles podem ter 2 problemas para procurar a federação. O primeiro deles seria a fome. A pessoa não tem como sobreviver, é uma pessoa carente. Então ele entra pela assistência social. Então a assistência social vai dar todo o suporte para essa pessoa, inclusive ensinar alguma profissão para que ela ganhe um pão com o seu trabalho, que não necessite mais ser mantida através de doações. Depois que ela termina esse ciclo, se ela quiser, aí ela vai para a assistência espiritual, primeiramente recebendo um tratamento espiritual. Depois que recebeu o tratamento espiritual, ela é encaminhada para as escolas.
Vamos fazer uma parada aqui para nós vermos o outro lado. As pessoas que procuram a federação com problemas, os mais diversos possíveis, problemas conjugais, financeiros, problemas obsessivos, depressão, então eles procuram a federação, mas não são necessitados de ser mantidos através da caridade. São pessoas que se vivem por conta própria. Então procura também a federação, então entra pela assistência espiritual. Aí então, após passar por um tratamento espiritual, são encaminhados para as escolas, porque para nós as escolas é uma continuação do tratamento. Então são encaminhados para as escolas, aí faz todo esse ciclo que eu falei para vocês. Entrou como necessitado, fez as escolas, aí depois que faz as escolas, volta novamente para a assistência espiritual, desta vez não mais como necessitado, e sim como colaborador. Então o necessitado de ontem passa a ser o colaborador de hoje. E aquele também que entrou pela assistência social, a mesma coisa. Se ele quiser continuar e fazer os cursos, futuramente ele passa a ser um colaborador daquela área e não mais um necessitado. Então, os nossos trabalhadores são formados através dessas pessoas que nos procuram, muitas vezes com os mais diversos tipos de problemas, e que lá na frente vão ser os nossos futuros trabalhadores. Então, assim que nós arregimentamos os nossos trabalhadores. Então, nós temos expositores, por exemplo, hoje lá nas escolas, que entraram na federação como pessoas profundamente carentes, necessitadas, problemas psicológicos mais diversos. Então passaram pelas escolas, pelos tratamentos e hoje são excelentes expositores. Eu consegui também, de alguns deles que me procuraram na ocasião que eu era diretor do curso de Aprendiz do Evangelho, alguns pessoal que vieram da Umbanda, que nos procuraram, nós temos inclusive um dos expositores que deveria estar falando com vocês hoje, que foi trocado o nome, que foi o Antônio Dias, que quando eu cheguei eu vi Antônio Dias, eu pensei que ele que vinha falar, mas depois eu me engano, era eu, só que o nome dele veio trocado. O Antônio Dias, por exemplo, é um psicólogo, que é um dos grandes expositores que nós temos na federação, ele veio da Umbanda. Ele me procurou uma vez na federação e falou assim: João, eu sou bandista, mas eu queria conhecer o kardecismo e tal, e eu gostaria que você fizesse uma visita ao meu terreiro para você ver que lá também nós praticamos a caridade, nós ajudamos. Aí eu combinei com ele e fui um dia lá no terreiro onde ele frequentava, e para conhecer, evidentemente. Aí fui recebido muito calorosamente lá pelo pessoal e tal, só que eu não fiz parte do grupo, eu fiquei assistindo. Aí a uma determinada hora a entidade que incorporou o médium da Umbanda, que disse ser um preto velho, aí ele fez sinal assim que ia falar comigo. Aí eu fui lá, fiquei perto dele. Aí naquela linguagem que eles falam, aí ele falou para mim assim: olha, o nosso irmão Antônio Dias já aprendeu tudo que a Umbanda tinha ensinado para ele, e agora nós queremos que ele vá para o kardecismo. Então nós gostaríamos de pedir para vocês, para você, junto à federação, dar toda a assessoria para ele. Então veja, uma entidade, se diz o preto velho, dizendo que para lá dar uma assessoria para o Antônio, que já tinha aprendido tudo que havia aprendido na Umbanda. Aí ele falou uma coisa interessante, ele disse: olha, a Umbanda, o preto velho falando, o espírito, a Umbanda é o grupo escolar do espiritismo, a federação já é o ginásio do espiritismo. Então o Antônio está apto para ir para o ginásio, para o kardecismo. Aí levamos o Antônio para a federação. Hoje ele é um dos melhores expositores que nós temos na federação. Então vocês vejam como é que
que as coisas caminham, né? Então a grande maioria dos nossos expositores foram profundos necessitados, né, do passado. Então assim que nós montamos os nossos colaboradores. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, já são 9 e pouco, né, para terminar 9h30. Então se vocês quiserem fazer algumas perguntas, né, então a gente vai tentar esclarecê-los, né? Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pois. Com relação à parte de informação, de estudo, quando chega já um médium desabrochando, você vai ter que esperar todo esse tempo para ele começar a trabalhar? Se o médium vier de uma casa espírita, e com todas as recomendações necessárias, ele já fez os cursos na casa espírita, então aí ele já está pronto para o trabalho. Se ele não fez curso nenhum e está procurando o espiritismo pela primeira vez e tem a mediunidade aflorada, ele tem que passar pelos cursos regulares, e nós temos um curso de aperfeiçoamento para os médiuns que já têm mediunidade aflorada, porque muitos dos nossos alunos, como você falou, né, já têm mediunidade aflorada, mas não significa que não precise passar pelos cursos. Tem que fazer todo esse ciclo que nós chamamos de ciclo básico do Espiritismo. O que é o ciclo básico do Espiritismo? 1 ano do que é o Espiritismo, 2 anos de básico, 2 anos de aprendizes e 2 anos de educação mediúnica. Aí está pronto para trabalhar em qualquer área, menos como expositor. Como expositor, ele teria que fazer mais 3 anos para depois poder dar aula na nossa federação. Então tem todo esse ciclo, né, que seria o ciclo do conhecimento. Né? Deu para esclarecer ou você tem alguma? Quem quer assistir palestras lá, às vezes para conhecer expositores diferentes e tal, quais são os horários aqui? As palestras públicas nós temos todos os domingos às 10 horas da manhã. 10 horas. Aí nós normalmente temos uma parte artística que gira em torno de 30 minutos, né? Às vezes é cantores, musicistas, então varia, né? Fica em qual horário? Andar técnico. Todos os domingos 10 horas. Então nós temos uma parte artística de 30 minutos. E depois começa a palestra, geralmente, só para você saber, começaria às 10, não passa da meio-dia, até meio-dia os trabalhos de liderança são encerrados. Então, das 10 ao meio-dia, né, a pessoa teria esse comprometimento, no caso de a palestra pública independe da religião da pessoa. Não é que você chega lá e ninguém vai perguntar para você, escuta, você é espírita? Não se faz essa pergunta. Chega, entra, independente da religião que for, né, tem um acesso franqueado para assistir às palestras públicas. Agora, os trabalhos espirituais, aí sim, é diferente, aí precisa uma série de exigências, né? Mas para as palestras públicas, aos domingos, é entrada franca, gratuita, independentemente da religião que a pessoa pratica, certo? Obrigado. Quais são os sinais de uma mediunidade aflorada? Geralmente o aluno está lá na sala e ele fica envolvido com a entidade. Eu vou citar um exemplo só para a gente entender. Eu sou expositor também, além de ser vice-presidente, eu sou expositor do curso de Educação Mediúnica. Nós tivemos um aluno lá, ele está assistindo a aula normalmente, tá certo? De repente ele fecha os olhos, fechava os olhos e começava a falar num idioma diferente, que ninguém entendia. Aí, tem a mediunidade aflorada, só que eu não sei, aí o diretor dos trabalhos, ele
Porque nós temos, só para você saber, na parte da educação mediúnica, nós temos 2 horas de aula. Nós temos 1 hora de teoria e 1 hora de prática. Então, a passividade teria que ser dada na hora da prática, mas muitos alunos, se der passividade antes, então aí eles são encaminhados para um departamento de aperfeiçoamento mediúnico, para aqueles que têm a mediunidade aflorada, né, sem ser a hora de ter a mediunidade aflorada. Aí constatou-se que esse aluno que falava um idioma diferente, não tinha a intervenção nenhuma de espírito. Era uma comunicação anímica, uma comunicação do próprio espírito dele, que em encarnações passadas havia vivido na África, e ele falava uma linguagem africana que a gente não conseguia entender. Então, através de uma análise, constatou-se que não tinha mediunidade nenhuma atuando. Era o próprio espírito dele que buscava no seu subconsciente, os seus arquivos subconscienciais, e na hora então ele começava a falar como se fosse uma entidade que estivesse dando comunicação. Então, um elemento desse precisa também de uma assessoria, porque não era nenhuma entidade que estava atuando, era o próprio subconsciente dele, Era uma comunicação subconsciencial, também conhecido no Espiritismo como comunicação anímica. É o próprio espírito da pessoa que está dando a comunicação. Então tem todos esses detalhes também. Que muitas vezes acontece, disso. Nós tivemos uma comunicação interessante lá, que essa foi realmente um espírito. O espírito deu uma comunicação e começou a falar um idioma que nós não conhecíamos. Aí, nós estava um grupo de médiuns, Um grupo de médiuns, então, um dos médiuns deu essa comunicação num idioma diferente que nós não entendíamos. Aí o diretor dos trabalhos, ele pediu para o mentor espiritual que dava assessoria ao trabalho, para que ele resolvesse aquele problema para nós, porque nós não estávamos entendendo. E era uma comunicação do espírito, não era uma comunicação anímica, era uma entidade realmente. Aí o que o mentor fez? O mentor incorporou num outro médium, um outro espírito, que ia traduzindo o que o outro falava. Entendeu? Então, aquele espírito que dava uma comunicação naquele idioma diferente, falava um pouco, parava, e a entidade que deu a comunicação através do outro médium traduzia para nós o que eles estavam falando. Então, olha que coisa interessante, como é que tem um conjunto de entidades que dá essa assessoria para nós. Outra coisa que eu gostaria de... Eu não sei se vocês são trabalhadores na casa, se serão futuros trabalhadores. Nós temos que ter em mente uma coisa. Existe uma zona onde existem os sofredores do plano espiritual, que dá-se o nome de umbral, onde vão essas entidades maléficas, que ao invés de contribuir para a evolução da humanidade, contribuiu para a evolução através de roubos, assaltos, crimes, essas coisas todas. E essas entidades vão então para um local que denomina-se umbral, que seria uma zona trevosa no plano espiritual, e que lá que são formados aqueles grupos de espíritos obsessores que vêm obsidiados encarnados aqui na Terra. Nós tivemos uma comunicação mediúnica de uma entidade que diz o seguinte: isso há uns 15 anos atrás, a entidade que deu uma comunicação para nós, ele disse que é um mentor do plano espiritual e que ele foi pesquisar um congresso que estava sendo realizado lá no umbral. Então ele foi pesquisar. Só que como ele é um espírito mais evoluído do que aqueles que estão lá, o pessoal do umbral não percebeu a presença dele, porque existe uma diferença vibracional, você entendeu?
Então aqueles que estavam lá não perceberam a presença dele. Então ele pôde observar o que ele estava fazendo lá. Então eles fizeram um congresso. Olha o título do congresso: Como melhor obsidiar o encarnado. Então, esse é o título do congresso. E ele contava para nós que na entrada do pavilhão onde estava realizando o congresso tinha uma fila enorme de espíritos para ir lá aprender, vocês entenderam? Aí ele teve acesso a esse congresso, né? E no congresso, o que eles decidiram? Que a melhor maneira de obsidiar o encarnado é através do sexo. Eu não sei se vocês sabem, há mais de 15 anos para cá, vocês veem que a parte sexual ela está atingindo uma dimensão muito grande. Vou citar só um exemplo para vocês. Se você chegar numa locadora hoje e perguntar quais são os filmes mais solicitados, filme de sexo explícito. Se vocês pegarem as novelas hoje, só falta fazer sexo explícito na novela, porque o resto tem tudo. Então, o que se está cogitando hoje é que realmente eles estão pondo em prática aquilo que foi decidido lá, vocês entenderam? Por quê? Porque muita gente hoje usa o sexo sem responsabilidade. É marido traindo esposa, a esposa traindo o marido, né? Os jovens hoje, infelizmente, não são preparados. Veja bem, não estou dizendo todos, a gente também não pode ser extremista, mas uma grande quantidade dos nossos jovens não são preparados para o casamento. Para você casar, você precisa ter suporte financeiro para você sustentar a sua futura família. Você precisa ter suporte educacional, porque se você não tiver educação, não tem como educar seus filhos. Você não pode ter vícios, porque se você casar com vícios, seu filho também vai ser viciado. Então existe todo um antepreparo para o indivíduo entrar no casamento, entendeu? Então hoje, por exemplo, diz que o padre não fala mais até que a morte vos separe. O padre fala assim, até que a primeira briga vos separe. Porque hoje é uma raridade o casamento ir além de 8 anos de casado. Não sei se vocês sabem, mas uma estatística, o mês retrasado aqui em São Paulo, nós tivemos mais de 5.000 divórcios, separações. Por quê? Porque o indivíduo não se prepara para o casamento. Então essas entidades obsessoras aproveitam tudo isso aí para poder envolver as pessoas. E não pensem vocês que essas entidades são ignorantes. Lá nesse plano dos menos evoluídos, existem cientistas, médicos, engenheiros. Então são pessoas altamente intelectualizadas. Por que estão ali? Porque não tem moral. Eles usaram a sua profissão para fazer o mal, não para fazer o bem. Então são pessoas altamente intelectualizadas. Nós tivemos um processo obsessivo, só um adendo. Nós tivemos resolver um problema obsessivo na federação, e o obsessor ele tinha profundo conhecimento de física química, e ele não se deixava ser doutrinado, porque ele questionava com o doutrinador assuntos de física e química, né, para debochar do doutrinador, porque o doutrinador não tinha conhecimento de física e química. Então ele falava assim, eu estou falando com ignorante, né? Se você não é ignorante, o que significa a fórmula tal? Ele citava umas fórmulas. Então o doutrinador não tinha como responder. O que foi preciso? Nós fizemos um levantamento entre os nossos médicos, se tinha algum que entendia de física e química. Aí nós achamos um engenheiro químico
que também era médium. Aí nós treinamos esse engenheiro químico para dialogar com as entidades. Aí esse engenheiro químico teve condições de dialogar com ele, até a gente conseguir convencê-lo, né, para entrar no caminho do bem e deixar aquele de ser um obsessor. Então vocês veem, são espíritos altamente intelectualizados. Então os nossos doutrinadores, eles têm que ter profundos conhecimentos também, porque senão você não consegue convencer o obsessor. Ele vai tentar te envolver, entendeu? Então, só para nós sabermos, não é porque é espírito inferior que é ignorante. Eles têm profundos conhecimentos, só não tem moral. E no plano espiritual, todos vocês que já são espíritas, vocês sabem que o que prevalece no plano espiritual, a autoridade que se prevalece lá, é a autoridade moral. Se você tiver autoridade moral, só que para convencer o espírito, aí só a moral não basta, você precisa ter também conhecimento. A moral você segura ele não consegue sair se você não permitir. Tanto é que ele fala assim, mas quem está me segurando? Eu estou querendo ir embora, não consigo, não tem ninguém segurando. Aquela moral do médium que o envolve não deixa de sair daquele local, ele só sai se o médium permitir. Mas só que na parte intelectual, o doutrinador não tem como dialogar com ele se não tiver conhecimento. Então vocês vejam que, por isso a necessidade do estudo, de pesquisas, tem que se estudar muito. Para poder ser, um dos trabalhos mais difíceis dentro do Espiritismo, é o trabalho de doutrinador. Você dialogar com essas entidades obsessoras. Muitas vezes você pega também obsessores assim que não têm o mínimo conhecimento, então se torna até mais fácil. Mas se você pegar um cientista, um médico, um engenheiro, pessoa altamente intelectualizada, ele vai tentar te envolver e achar que você é ignorante e não aceita aquilo que você está falando. Porque ele fala, eu sou cientista, você não é, você é ignorante, eu não sou. Quer dizer, então vocês não têm ideia do que é um diálogo de um doutrinador com essas entidades. É uma coisa impressionante. Às vezes demora 2, 3 horas dialogando ali, para tentar demover aquela pessoa. Então ele diz respeito à pessoa pela moral que a pessoa tem. Mas se o doutrinador não tiver inteligência também para suplantar dele, então aí se torna difícil. Estou citando isso para vocês verem a importância do estudo, da pessoa que está sempre estudando. Eu vou citar apenas um exemplo. Divaldo Pereira Franco, que falou para nós uma vez, só para vocês terem uma ideia. Ele não lê, ele estuda o Livro dos Espíritos há mais de 30 anos e não conseguiu entender tudo que ali está escrito. Então chega o espírita, deu um livrinho, e já acha que é o expert do espiritismo, entendeu? Sendo que não é nada disso. Nós temos que estudar muito, estudar bastante. Talvez a gente vai gastar muitas reencarnações para entender realmente o que é realmente espiritismo, porque a gente até hoje não conseguiu apenas entender um pouquinho. Então estou passando isso para vocês verem a importância da federação, também das casas espíritas, na estruturação básica do conhecimento humano para trabalhar nessa área espírita. Então a federação ela tem esse papel de preparar muito bem seus trabalhadores, os seus médiuns, para que realmente sejam médiuns atuantes, não só na parte moral, mas também nos conhecimentos espirituais. É inadmissível, por exemplo, um médium fumante, voltado a bebidas alcoólicas, violento. Então tem todo um know-how que o médium precisa ter para poder dar passividade para uma entidade mais evoluída. Existe todo um padrão vibracional. Se a entidade espiritual está vibrando, por exemplo, só para a gente entender, se a entidade espiritual está vibrando a 2.000 vibrações segundo e o médium está a 1.500, não tem como estabelecer ligação, porque existe aí uma diferença vibracional. Ou o espírito vai ter que baixar dele, e isso daí é prejudicial para o espírito, porque para o espírito fazer um rebaixamento vibracional, ele tem que adensar no seu perispírito pensamentos deletéreos para poder fazer um rebaixamento, isso é prejudicial para ele.
Aí o que tem que acontecer? O médico tem que levar as vibrações dele. Como é que o médico vai levar suas vibrações? Evangelizando cada vez mais a sua vida, as suas ações no dia a dia. Então é inadmissível um médium no boteco bebendo, fumando, usando droga, falando palavrões. Então isso é inadmissível. Então essa parte moral, nós somos muito rigorosos na nossa federação. Nós alertamos para que eles não façam nada que venha denegrir a sua moral, porque não só está prejudicando a si próprio, mas está prejudicando a própria imagem do Espiritismo. Imagina uma pessoa bebericando no bar, você pergunta: que religião é a sua? Eu sou espírita, e lá com um copinho de pinga bebendo. Quer dizer, ele compromete a si próprio e compromete também a doutrina. E a pessoa que fizer isso, ele assume uma responsabilidade perante o plano espiritual. Porque não se pode denegrir uma doutrina dessa maneira. Então, se eu estou fazendo uma coisa maléfica, eu não posso dizer que sou espírita. Não foi o que o Kardec disse? Conhece-se, Kardec, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aí se conhece o verdadeiro espírito. O que ontem servia para mim, hoje não serve mais. Se ontem eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se ontem eu traía a esposa, hoje eu não devo trair mais. Se ontem eu falava palavrões para me exprimir, não se deve falar mais palavrões. Muito menos falar de uma pessoa usando algum problema físico que ele tem. A pessoa às vezes vai se referir a alguém, não sabe o nome, e fala assim: aquele careca, aquele baixinho, aquele gorducho. Isso é denegrir a imagem da pessoa. Não se deve usar. Então o comportamento espírita é um comportamento muito, muito difícil de ser praticado, porque exige uma reforma interior muito grande, e isso exige sacrifício da pessoa. O que eu gostava ontem, que hoje não é bom para mim, eu tenho que abandonar, não posso usar mais aquilo. Então nós temos que realmente sermos modelo de moral, modelo de conhecimento. E a Federação Espírita parte nesse item. Estamos sempre falando, desde que o aluno começa no que é o Espiritismo até lá na frente, sempre falando de reforma íntima, reforma moral, comportamento, como se comportamentar no dia a dia, no nosso emprego, na condução, na nossa casa. Então isso daí a Federação esmera para realmente conseguir isso daí. Vocês já falaram, mas isso é muito difícil, né, gente? Não existe evolução fácil. Não existe. Ficar lá de bracinho cruzado e esperar evoluir, isso uma pessoa vai conseguir. Existe muito trabalho e sacrifício. Então, isso daí a Federação espera. Isso aí a gente não descuida realmente, né? Infelizmente, nós temos dado bons resultados, mas nós temos excelentes médiuns, né? Super evangelizados, pessoas muito caridosas. Quer dizer, tem aqueles que se desvirtuam? Tem, porque isso também faz parte do ser humano, né, infelizmente. Mas quando a gente percebe, é chamado para fazer o tratamento, né, e depois do tratamento, então, ele é retirado do trabalho, as entidades nos chamam a atenção, então ele é chamado, a gente conversa com ele, então vai passar por um tratamento espiritual, para depois voltar novamente para o seu trabalho. Então isso é feito assim com muito afinco na Federação, né? Porque às vezes nós temos alguns que desviam, né? Apesar das recomendações, né? Então a gente esmera nessa parte moral do indivíduo, né? A parte comportamental principalmente. Pergunta, só uma curiosidade. No plano encarnado aqui, ou no plano, por exemplo, no umbral desencarnado, onde a gente tem uma maior consciência sobre se a pessoa tem sucessivas vidas, né? Isso. É lá que sabe, lá tem consciência da pessoa saber mais do que aqui na encarnado. Qual o nosso plano? Uma pessoa que lá ele
eles ficam sabendo que existe a outra vida, eles têm a noção de que é encarnado? Vai depender muito da evolução do espírito que desencarnou, né? Se ele desencarna com conhecimentos espirituais, vai ser mais fácil para ele dar. Mas se ele não tem conhecimento do desencarno, o que vai acontecer? Ele não acha que desencarnou, ele acha que continua na Terra. Então, mas aí ele vê, por exemplo, todas as nossas atividades aqui na Terra, todo o nosso sistema de trabalho, de vivência, enquanto que lá, não sei se tem as mesmas vivências e as mesmas coisas, onde eles têm uma vida própria, assim, no seu trabalho. Tem uma vida própria. Não sei se souber aquele livro Nosso Lar, do André Luiz. Nosso Lar, por exemplo, é uma coluna espiritual onde tem quase todas as atividades que tem aqui na Terra. Só que lá, ao invés de ter um corpo físico, tem um perispírito, né? Que é um corpo do espírito. Mas é igualzinho aqui na Terra mesmo. Não tem quase diferença nenhuma. As diferenças são para os mundos mais evoluídos. Mas para os mundos próximos, espirituais próximos da Terra, são as mesmas atividades. Só que tem espírito lá que... né, nós tivemos um aluno que desencarnou, por exemplo, no ano passado, ele era advogado, e ele deu uma comunicação através de um médium da federação, e ele disse que está numa coluna espiritual que foi muito bem recebido quando desencarnou. Ele era nosso aluno. Disse que o mentor da nossa sala de aula o recebeu, né, e o encaminhou também lá no plano espiritual para alguns tratamentos, porque ele disse que ficou vários meses, assim, uma espécie de uma sonolência, até que pudesse se situar onde ele estava, porque ele não tinha noção de onde ele estava. Aí depois daquele período de sonolência que ele acordou, aí o mentor deu toda a assessoria, explicou para ele que não pertencia mais à Terra, pertencia ao plano espiritual, e levou ele para uma colônia, e ele foi morar com um grupo de espíritos também que haviam desencarnado na Terra, uma espécie de uma habitação coletiva, né, juntamente com vários outros espíritos. E ele estava contando que ele então se matriculou também lá, está fazendo um curso de espiritismo, e essa colônia onde ele está morando, ele falou que existe espírito de todas as religiões. Tem espíritos que foram católicos, tem espíritos que foram protestantes, e ele estava conversando com o espírito protestante, e disse que o espírito falou para ele que não acredita em reencarnação. Então vocês veem, o espírito protestante não acredita em reencarnação nem quando desencarna. E talvez ele não, esse espírito talvez não tenha condições de avistar. Isso, exatamente. Ele não tem condições ainda, né, de... Porque nós aqui não temos, assim, normalmente a condição de avistar os espíritos desencarnados, né? E aí vice-versa, por exemplo. Vice-versa, eles não têm, muitos deles não têm. Muitos deles não têm permissão, né? Então eles vivem assim lá. Ele disse que ele está muito bem, né? Até ele, no dia que ele deu a comunicação na sala de aula, eu estava presente. Até ele falou para mim uma coisa lá que eu achei estranha. Ele falou assim: ô João, os nossos professores aqui mandaram te falar que estão precisando de você aqui. Eu falei: não, deixa mais um pouquinho aqui, né? Porque eu concluí o meu trabalho. Ele estava precisando de expositor no escritório, eu pensei: eu quero convidar. Não, dá um tempo ainda. Então é isso que nós tínhamos para vocês hoje, né? Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Mas tem mais alguma pergunta? Se tiver, não tem problema. Em nosso lar, a gente percebe que a base da alimentação é a água, né? Não, ela tem, veja bem, só não se alimenta normalmente igual nós a governadoria. O setor de governadoria, que são os espíritos mais evoluídos, aí eles não precisam do alimento sólido, porque eles retiram do próprio fluido cósmico universal,
retira a energia que o espírito dele precisa, então não precisa comer. Agora, saindo da governadoria, é tudo normal. Quem ficou comendo do mesmo jeito, beber água, igualzinho nós aqui. Eu lembro de Luiz falar, comentar, né, que os trabalhadores que fazem os trabalhos mais pesados, eles tinham que se alimentar para poder fazer aqueles trabalhos. Exatamente. Mas eu vi eles comentar assim, por exemplo, cereais, eu vi eles comentar sobre frutas. Come fruta, né? Você vê que o Eloy cita que tem fábrica de sucos, sucos de fruta lá no nosso lar. Né? Então, comenta muito sobre água, né? Agora precisa de um alimento mais sólido, assim. É praticamente uma continuação da vida aqui da Terra, né? Só que não tem o corpo físico e tem o perispírito. Tem até banheiro, você vê no nosso lar que o André Luiz era médico aqui na Terra, e lá no nosso lar ele precisou lavar banheiro. Então, se tem banheiro, porque o espírito faz necessidade, senão não sobe do banheiro, tá certo? Então, é praticamente uma continuação da nossa vida aqui. Não tem diferença. A única diferença é que não tem o corpo físico, mas tem o perispírito. Que também é duro que no nosso corpo, só que é uma outra matéria, que eles dão um nome de matéria quintessenciada, né? Que é matéria também dura que nem a nossa, mas não é a matéria que nós temos aqui no nosso planeta. É uma matéria diferenciada. Mas é a mesma coisa, né? Precisa comer, precisa beber água, faz exercício, caminhada, a mesma coisa. Em termos de troca de conhecimento, de informação, existe alguma relação da Federação Espírita de qualquer estado aqui, ou do Brasil, com alguma outra federação do exterior? Existe algum intercâmbio assim, de grupos de estudo, tudo mais, troca de conhecimento, informação? Nós temos algumas centros espíritas, temos em Londres, Nova York, temos no México, temos no Peru, temos na Argentina, que são centros espíritas que não é que sejam filiados a nós, mas eles nos procuram através de e-mails, cartas, para nós darmos orientações para eles. Então, a semana que vem vai estar a doutora Júlia aqui, né, que é da USE. Então, a USE surgiu da federação. Vocês vão ver ela falar aqui. Foi um grupo que fez anos, né, que separou-se da federação, né, para poder. Aí daí vai surgir a USE. A Aliança Espírita Evangélica também saiu da federação, através do Edgar Amon, que fundou as escolas lá na federação em 1950. Futuramente ele quis formar um núcleo próprio, então ele saiu da federação e formou a Aliança Espírita Evangélica, que hoje também tem vários centros ligados a eles, né, que também surgiu da federação. A USE hoje, vocês vão ver ela falar, tem quase 1000 centros espíritas filiados. A doutora Júlia mesmo, que vai vir fazer a palestra, quando eu era diretor do curso de aprendizes, ela era diretora da área de ensino, ela foi minha chefe lá na federação. Aí, quando ela venceu o prazo dela de 9 anos, ela saiu da área de ensino e eu fui promovido para o lugar dela. Vocês vão ver ela contar aqui na semana que vem, né? Você pode falar, o João Batista esteve aqui e falou que você foi chefe dele lá na federação. Você vai ver ela contar para você. Ela foi diretora da área de ensino, eu era diretor do curso de aprendiz, subordinada a ela. Só passei para o lugar dela depois que ela se retirou. Só mais uma perguntinha. Depois do Brasil, qual o país que o espiritismo é mais desenvolvido assim? Depois do Brasil, parece que vem a Argentina. A Argentina tem um grupo bem grande. América do Norte, nos Estados Unidos? Não, os grupos são poucos. Nós temos, o maior centro que nós temos, só para você ter uma ideia, o maior centro que nós temos nos Estados Unidos, inclusive um dos nossos expositores, ele é encarregado do Departamento de Seguro do Santander, e ele foi transferido para os Estados Unidos, né, para o Santander, lá no filial dos Estados Unidos. E na cidade que ele mora, tem um grupo espírita, e ele falou que a frequência lá nesse centro, que é um dos maiores da região, dá uma média de 150 pessoas. Então é um grupo assim relativamente pequeno. Ele falou que para juntar 200 pessoas tem que juntar os 3 centros que tem na cidade, né?
né, para dar 200 pessoas. Então, mas ele falou que está expandindo, está florescendo. Nós temos também um centro em Londres, né, também nós tivemos um expositor que mudou para lá, né, que está dando aula também lá em inglês, né, para os londrinos. Também é um centro que deve ter umas 300 pessoas, que é um dos centros maiores que tem lá em Londres. Então a gente tem esses centros que giram em torno assim, de 200 e 300 pessoas, né? Mas diz que está em franca expansão, né? Então está se expandindo. Mas, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, tem uma divulgação muito grande, principalmente que eles fazem muitos filmes, né? Os filmes. De paranormalidade, né? E isso está cada vez, a gente percebe que está cada vez aumentando. Então, de uma certa forma, também é uma certa informação, né? Você quer ver uma outra coisa interessante? O espiritismo está adquirindo uma expansão muito grande. Você sabe que o islamismo, por exemplo, os islâmicos são proibidos de ler qualquer livro religioso que não seja o Corão, né? São proibidos. E existe uma editora na França que está editando o Livro dos Espíritos em árabe e está mandando para os mundos árabes. Aqui no Brasil também tem. Tem, eu ganhei uma cópia. Então esse Livro dos Espíritos em árabe diz que quando chega lá nesses países, né, islâmicos, diz que é esgotado assim rapidinho. Então os islâmicos estão lendo o Livro dos Espíritos escondido. Né? Que bom, né? Mas você vê que até lá o espiritismo está tendo uma penetrabilidade, né? Eu achei interessante, porque são proibidos de ler, né? Se você for lá no mundo dos árabes, por exemplo, onde o Simone quer você tentar falar de cristianismo lá, você está arriscado a ser morto. Então eles lêem os Espíritos escondidos. Diz que vende uma coisa absurda o Livro dos Espíritos, né? Isso enquanto não destruir a editora lá da França, né? Quer fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar como está a situação do espiritismo na França hoje, porque considerando que Allan Kardec, né, nasceu lá. Então, a França hoje o espiritismo é bem significante, né? Apesar do Kardec. Agora você vai perguntar, então, né, por que Kardec foi nascer na França e o espiritismo foi codificado na França? Porque a França, há muito tempo, é o país mais intelectualizado do mundo. Por isso que Kardec vai nascer lá. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo só para você. Veja bem, eu estou dizendo intelectualizado, estou dizendo mais moralizado, tá certo? O mais intelectualizado. Só para você ter uma ideia, o francês hoje, o francês, ele lê por ano um mínimo de 8 livros, cada francês. Aqui no Brasil, o brasileiro que mais lê, ele não lê mais do que 2 livros por ano. E na França, o francês lê uma média de 8 livros ou mais por ano. É o país mais intelectualizado do mundo. Então o Kardec vai nascer lá, você está entendendo? Gostaria de perguntar, só um negócio. A classe de espíritos que usam o aeróbus, seria só espírito de menos evolução? Porque o espírito evoluído ele não precisa de condução lá, né? Ele se transporta com rapidez assim, no querer dele, né? Tá certo. Lá os que usam aeróbus são aqueles que não têm uma evolução suficiente para passar de um lugar para o outro sem precisar se locomover. Sem ter uma maneira de transporte para eles, né? Porque eles ainda são muito... Agora, vamos voltar novamente. O pessoal da governadoria não precisa desse transporte, né? Mas aí, por uma questão, veja bem, por uma questão até de simplicidade, por exemplo, o governador do nosso lar, ele vem e assim, humildemente, usa também o aeróbus, certo? Para não dar uma demonstração que ele é diferente dos outros, entendeu? Não necessariamente. Não necessariamente, ele não precisa, mas só que ele usa também, né, para não humilhar. Porque se a pessoa está esperando o aeróbus lá e passa um voando ali, que não precisa, então o que ele faz? Ele vai usar do mesmo jeito. Quando ele vai lá
quando ele vai fora da governadoria, só para você saber, quando ele vai fora da governadoria, ele também bebe água, ele come, você entendeu? Para não se mostrar diferente. Agora, na intimidade deles lá dentro da governadoria, não precisa nada disso, entendeu? Mas lá junto com os outros, você vai usar tudo isso. Você vai andar, vai beber água, vai comer, vai andar de aeróbico. Esses bem evoluídos é assim, precisa, né? Viaja pela cidade do pensamento, né? Mas como sinal de humildade, né? Ele vai lá, vai comer, também vai pegar o aeróbico, né? Quer dizer, para não dar demonstração que é diferente, entendeu? Uma curiosidade que eu tinha. Bom, nosso horário já vindo. Né? E aí a gente está começando a partir de perguntas também que fogem um pouquinho do tema. Mas é bom esclarecer, né? Não é que assim, a gente tem que equacionar. A vida é saber escolher às vezes, né? O nosso investimento. E como é de praxe, eu vou passar para o palestrante para psicografar uma mensagem para quem vai ganhar. Mas quem vai ganhar é a pergunta. Tá certo. Vou fazer uma autógrafa, né? Isso. Nossa, 15. 15 pessoas aí. Amanda. Ela estava sentadinha aí atrás. Não foi embora? Pois é. Perdeu um livrinho. 14. Verônica Souza. Foi embora também? Acho que sim. Quem foi? O 13 eu sei que foi. O 13 eu sei que foi. 9. E é Karina da Silva Paceto. Ótimo, Karina. A gente vai encerrar e aí você vem buscar, tá? A gente sempre pede uma psicografia mesmo, né? Eu faço uma dedicatória. Ainda que seja uma atividade anímica, né? A gente pede para ele passar uma mensagem para você e você vem buscar, tá bom? Não sei se você tem, mas para ajudar o seu estudo, é o Livro dos Espíritos, que ele citou tanto aqui, né? A respeito, tá bom? Então nós vamos nos interiorizar de novo, voltarmos a nós, buscando reabilitar o nosso padrão vibratório alto. E às vezes, em aspecto prático, como é que eu faço isso, Marcelo? Eu estou passando por uma situação tão difícil e não consigo me concentrar em coisas boas. Simples. Use uma das faculdades que você, como espírito, tem: a memória. A memória guarda nela momentos, e muitos deles felizes. Às vezes é a lembrança de um pai, às vezes é a lembrança de uma mãe, às vezes é a lembrança de um filho, ou de alguém importante, um fato que foi super agradável na sua vida, a conquista de um diploma que você quis tanto. Esses momentos que recheiam a gente de sentimentos bons, esses momentos que nos fazem lembrar, nos fazem pensar em coisas que nos agradam, geralmente eles trazem consigo uma elevação do nosso poder espiritual, da nossa vibração. Então vamos nesse instante, relembrando algum desses momentos, elevando esse nosso padrão sentimental, emocional, racional, que constitui na sua somatória o nosso padrão vibracional, em busca dos amigos, dos mentores da casa, em vibrações. Vibrar é doar de nós o potencial energético que temos. E a vibração é algo tão interessante porque eu posso daqui doar a alguém que está a milhares de quilômetros. Podemos daqui doar a quem está em situação vibracional diferente da nossa. Podemos pensar em alguém que está no umbral. Podemos pensar em alguém que está necessitado e doar a nossa energia a ela. Então, neste instante, junto com os amigos da espiritualidade, vamos vibrar. Vibrar pelas pessoas que não têm saúde, a saúde física, deste corpo físico, a saúde física estabelecida no perispírito, a saúde mental e emocional, que passa por dificuldades, que está atormentada. Vamos pedir que a espiritualidade, com carinho, que é peculiar a eles, levando de nós as melhores energias, envolvam essas pessoas com carinho, com amor,
que eleve também a vibração dessas pessoas, que elas sejam capazes de entrar em contato com a verdade de si, com a felicidade que habita dentro de si, e resolvam, por sua liberdade, a modificar a situação da vida que incomoda, ou se resignar quando aquela situação ainda não é possível se modificar. Vamos vibrando com os amigos espirituais também, envolver com carinho aquelas pessoas que estão segregadas, ou porque aqui na Terra praticaram algum ato honroso, ilegal, e foram banidas do convívio social, ou porque na espiritualidade, pela sua própria vibração, não consegue contato com aqueles que eram da sua estima. Que os amigos os envolvam com carinho, que os encaminhem sempre a uma situação mais agradável, a apoio, a tratamento, enfim, de forma que esses espíritos também decidam por si só pela busca do bem, do amor e do bem. Vamos com os amigos espirituais vibrar por todos aqueles que reencarnam. Se reencarnam ainda que numa situação desagradável, aqueles que também reencarnam com situações importantes a serem realizadas, com missões para serem desempenhadas, com atividades definidas em favor do espiritismo, em favor da sociedade. Vamos vibrar pelos nossos dirigentes, seja dirigentes a que nível for, o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso prefeito, o governador, os dirigentes dos diversos setores da faculdade, aliás, da sociedade, os dirigentes das situações econômicas, para que o nosso ambiente físico e social melhore. Fora da caridade, não há salvação. Fora do conhecimento, é muito difícil também a evolução. Evoluir é aprender mais e colocar em prática esse aprendizado. Vamos então com os amigos espirituais vibrando por nós, aqui presentes, pelas pessoas que passaram pela casa de Ismael com tratamento hoje, pelos espíritos que estão aqui hoje ouvindo a palestra junto conosco, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados da Federação Espírita do Estado de São Paulo, pelo nosso orador, pela esposa dele, para que, ao retornarmos à nossa casa e eles a deles, e sejamos sempre acompanhados pelos amigos da espiritualidade, para voltarmos seguros e podemos ser no mundo semeadores, semeadores do bem, semeadores do sorriso, semeadores da alegria e da felicidade. Uma alegria e uma felicidade não temporária, não baseada às vezes em algo fútil, mas na nossa realização pessoal como espíritos imortais. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de hoje. E que todos nós saímos daqui carregando esse pontinho de luz que foram as palavras ditas aqui. Que assim seja.